Então, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal aqui do professor Jean, professor de História. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre as civilizações egeias, né? Eu já gravei um vídeo sobre a civilização cretense, mas eu vou tentar ser mais breve e aproveitar aqui para falar da civilização aqueia, né? Mesmo que brevemente. Então, para começar, o que são ou o que foram, não é? As civilizações egeias. Então veja, civilizações egeias, quando nós usamos esse conceito, nós estamos nos referindo basicamente a duas civilizações que surgiram no mar Egeu, ali no mundo grego, não é? Na península da Grécia. As duas civilizações foram a civilização cretense ou minoica e a civilização micênica. Então, estas duas civilizações, elas surgem principalmente a partir do segundo milênio antes de Cristo. Claro, já há manifestações antes, etc. Mas basicamente elas surgem, se desenvolvem a partir do segundo milênio. Quer dizer, quando o Egito já tinha um alto desenvolvimento, né, já tinha passado por 1000 anos da sua história, né, mais de 1000 anos. A civilização na Mesopotâmia também já havia surgido. Quando essas civilizações mais antigas já estavam num certo grau de desenvolvimento bastante sofisticado, nós vemos surgir estas primeiras manifestações civilizacionais no mundo grego, na Europa. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns slides para que fique mais claro como eram essas manifestações civilizacionais, o que eles acreditavam, como era a arte dessas civilizações. Então vamos ver isso aqui. Vamos ver os slides. Então veja, pessoal, quando nós falamos, como eu disse, em civilizações egeias, nós estamos falando dos minoicos ou cretenses e dos aqueus, da civilização micênica. Essas civilizações egeias, elas surgiram no contexto da chamada Antiguidade. Antiguidade é um período da história, né? Na verdade, o primeiro período da história, depois que foi criada, depois que foi desenvolvida a escrita, não é? Então, na Antiguidade surgiram as primeiras grandes civilizações da humanidade, como a civilização egípcia, as civilizações da Mesopotâmia, da Índia e também do Extremo Oriente, da China. Estas primeiras grandes civilizações da história, elas surgiram às margens de rios. A civilização egípcia, como nós já sabemos, surgiu às margens do Nilo. A civilização dos sumérios, dos acadianos, dos assírios, babilônios, surgiram às margens do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. E a civilização indiana, ou hindu, surgiu às margens do rio Indo e também do Ganges. E a civilização chinesa começou seu desenvolvimento às margens do rio Amarelo, né, ou Huanghe. Muito bem, passados muitos séculos, né, na verdade passado mais de um milênio, nós vemos que na Europa começam as primeiras manifestações civilizacionais na região da Grécia, ali próximo da península dos Balcãs e no litoral da Ásia Menor ou da península da Anatólia.
Na Europa, a primeira manifestação civilizacional ocorreu na ilha de Creta. A ilha de Creta é a maior ilha do mundo grego, não é? Ela fica na região mais ao sul do Mar Egeu, separada das demais ilhas da Grécia e da Grécia continental propriamente. Mas foi nesta ilha que está relacionada a uma série de narrativas míticas que surgiu a primeira forma de civilização da Europa. A ilha de Creta, ela está muito relacionada com a figura mítica do touro. Na mitologia grega, nós temos duas grandes narrativas que nos trazem essa imagem da figura do touro nos mitos gregos. Não é? Um primeiro mito está relacionado a Zeus. Segundo as narrativas lendárias, míticas, Zeus, rei dos deuses, senhor do Olimpo, se apaixonou por uma princesa mortal chamada Europa, filha de um rei da Fenícia, e Zeus, o rei dos deuses, ele se transfigurou, se transformou num grande touro branco. E nesta forma de touro, Zeus raptou a princesa Europa, levando-a para a ilha de Creta. E na ilha de Creta, Zeus se enamorou, se relacionou com a princesa, e desta relação de Zeus com a mortal Europa nasceram figuras da mitologia grega como Radamanto ou também Minos, né, um dos juízes do inferno. Né? Na verdade, tanto Radamanto quanto Minos foram juízes do mundo dos mortos, de Hades. Bom, um outro mito relacionado à ilha de Creta, e esta figura do touro, é o mito do rei Minos. Né? Segundo a mitologia, o neto do primeiro Minos, né, filho de Zeus, o neto também se chamava Minos e foi rei de Creta, da ilha de Creta. E na mitologia, este rei, Minos, fez uma espécie de pacto, um acordo com Poseidon, o deus do mar, e neste acordo Minos pediu a Poseidon que ele, o rei Minos, se tornasse senhor da Grécia e do mar Egeu. E Poseidon concedeu este pedido ao rei em troca de uma coisa. O rei deveria sacrificar um touro branco em homenagem a Poseidon, né, um sacrifício ao deus dos mares. E o próprio Poseidon enviou o touro a ser sacrificado. Só que o rei Minos ficou tão deslumbrado com aquele touro maravilhoso que ele não fez o sacrifício. Ele mentiu, enganou Poseidon, e Poseidon, irado, amaldiçoou a esposa de Minos, o rei de Creta. Poseidon fez com que a esposa do rei, a rainha Parsifai, se apaixonasse pelo touro. E desta paixão, desta relação, nasceu o Minotauro, que era uma figura disforme, não é um homem, não é uma pessoa, um ser com corpo de homem e cabeça de touro. O rei Minos ficou tão horrorizado com esse monstro que mandou Dédalo construir um labirinto e encerrou, prendeu o Minotauro neste labirinto. Enfim, o mito tem uma série de significados muito interessantes, podemos até aprofundar isso em outro momento, mas o fato é que a ilha de Creta está relacionada com esta figura do touro desde o começo da sua história, a esta mitologia bastante interessante. E durante muitos anos, séculos, os cretenses cultuaram esta figura do touro. Inclusive, a própria palavra labirinto está relacionada com um tipo de machado de duas faces que havia em Creta. Não é? Este machado, inclusive, ele, na sua simbologia, ele evoca, não é, a figura do touro.
E este machado usado em rituais ou como adorno, ele era chamado de labres. Labres, que deu origem ao nome labirinto. Labirinto. Os cretenses faziam uso desta figura do touro tanto em obras de arte, em objetos de culto, como objetos de culto religioso, de ritos religiosos, como também o touro era utilizado inclusive em jogos. Quer dizer, os cretenses, a civilização cretense, pelo que nós sabemos, foi uma civilização bastante animada, bastante viva. E os cretenses faziam jogos semelhantes aos Jogos Olímpicos. E nestes vários jogos, competições, modalidades de luta e de treino, dentre esses vários esportes praticados pelos cretenses, também havia as touradas e as acrobacias realizadas em cima do dorso de touros. A arte cretense foi uma arte muito desenvolvida, uma arte muito bonita. Em grande medida, os cretenses eles absorveram muito da arte egípcia, uma civilização que eles tiveram bastante contato. Só que a arte cretense, ela parecia, apesar de ter as suas convenções, ela parecia menos rígida, parecia mais suave, mais fluida, mais dinâmica. Não é? Isso em grande parte por conta das linhas curvas que eram utilizadas nas representações cretenses. Uma curiosidade, geralmente as mulheres representadas na arte cretense, elas sempre estavam representadas com cores mais claras ou brancas, não é? Enquanto os homens eles eram representados com cores mais escuras, mais alaranjadas, mais avermelhadas. Aqui vemos uma representação que é chamada pelos estudiosos, arqueólogos, historiadores de príncipe lírio. Provavelmente, na verdade, não era um príncipe, mas é uma figura de um sacerdote do rei de Creta. Cabe lembrar que o rei da ilha de Creta, de fato, era chamado Minos. Isso é histórico. Os arqueólogos verificaram que, de fato, teria existido um rei chamado Minos ou uma dinastia chamada Dinastia dos Minos. Aqui vemos uma representação de uma modalidade de boxe que era praticado pelos cretenses. E aqui vemos uma foto que nos mostra as ruínas do antigo palácio de Knossos. A civilização cretense foi uma civilização de comerciantes. Os cretenses realizavam trocas comerciais na Grécia continental, no Egito e em regiões que hoje nós dizemos que é a atual Palestina, não é? Onde fica ali os estados, não é, de Israel, não é, e aquele local de conflito com os palestinos, não é, como a faixa de Gaza, etc. Né? Os cretenses realizaram trocas comerciais nestas localidades também, certo? O centro de Creta era Knossos e o palácio do rei era o Palácio de Knossos. Veja que o Palácio de Knossos tinha essas grandes pilastras, não é, com uma cor bastante viva, bastante intensa, não é, o vermelho, não é, e as pilastras elas vão se alongando em direção ao alto, não é, para cima. Elas são mais finas, não é, na parte da base inferior e elas vão se alongando, ficando mais largas na parte superior. Aqui temos uma imagem da sala real, não é? Ou sala do trono, não é? Do rei ou do Minos. Esta sala também é chamada de Sala dos Grifos, porque nas paredes dessa sala está representado um animal lendário e mítico que é o grifo. Não é? O grifo ele é um animal geralmente
com o corpo de leão, um corpo de leão, patas de touro, não é? Aqui no caso é um animal com um corpo e uma cauda de leão e uma cabeça de águia. Não é? O grifo é uma figura mitológica que tem aparecido em civilizações como a egípcia, as civilizações da Mesopotâmia e a civilização persa também. E ele também aparece aqui na civilização cretense, na Sala do Trono. O grifo possui uma simbologia bastante interessante, que também podemos explorar talvez no próximo vídeo, mas ele tem uma relação, ele guarda uma relação com essa tripla realidade do ser humano, não é? Quer dizer, a vida vegetativa, a vida animal e a vida intelectual ou espiritual, não é? Vale lembrar que a águia ela é um animal que representa a vida da inteligência, a visão, a noção de visão, de contemplação das coisas. Não é? Então o grifo ele tem uma simbologia bastante considerável e ele aparece na sala do trono do palácio do rei de Creta, né, do antigo Minos. Um traço importante da religião cretense é que ela foi uma religião aparentemente matriarcal. Parece que além da figura do touro, os cretenses cultuavam uma figura de uma deusa, que era uma deusa-mãe, não é? Não sabemos se seria algo análogo a Gaia ou a deusa Hera, esposa de Zeus. Perdão, esposa de Zeus. O que nós sabemos é que haviam pequenas estatuetas que foram localizadas pelos arqueólogos que representam sacerdotisas relacionadas a esse culto da deusa mãe. É um culto quitônico também. Os cretenses eram comerciantes e na época deles uma série de produtos eram comercializados entre os povos que estavam em torno da ilha de Creta, né? Os povos da Grécia continental, do Egito, etc. Os cretenses eles eram grandes produtores de ânforas, não é? De vasos bastante delicados e finos, não é? Finos como casca de ovo. Nos vasos e nas ânforas cretenses, geralmente estão representadas figuras marítimas, não é? Animais marinhos, como cefalópode, polvos. Nas paredes de Creta também estão representados golfinhos. Então, os vasos cretenses trazem essas representações de animais marinhos. Esses vasos eram utilizados para o depósito de grãos, de azeite e de vinho também. Produtos estes que eram comercializados pelos cretenses, junto à civilização egípcia e a outras civilizações antigas também. Muito bem, os cretenses, então, como nós podemos observar, formaram uma civilização bastante desenvolvida, com um sistema artístico, uma manifestação artística bastante bonita e bastante viva. Só que a civilização cretense ela entrou em decadência, não é? E desapareceu por volta de 1450, no século XV a.C. Ao que tudo indica, a civilização cretense foi suplantada e destruída por um outro povo vindo do norte, não é? Chamado de aqueus. Os aqueus atacaram, não é, a Grécia continental, adentraram pela Grécia continental, ocupando antigos entrepostos dos cretenses e fundando na Grécia continental cidades. Né? Os aqueus, ao que tudo indica, eram descendentes dos chamados indo-europeus. Os aqueus, eles fundaram pela Grécia continental grandes cidades fortificadas. Não é? As principais cidades aqueias foram Pilos, Tirinto e Micenas, na Argólida. Também, claro, tivemos a cidade de Orcômeno, Tebas, etc. Mas as principais foram Pilos, Tirinto, Micenas, também Argos, etc.
Veja, as cidades micênicas dos aqueus, as cidades dos aqueus, tinham uma característica. As cidades estavam divididas em duas partes. A parte alta, chamada Acrópole, que quer dizer cidade alta, e a parte mais baixa, como se fosse um vale, que era a área onde eles praticavam cultivo, algumas práticas agrícolas, algumas moradias de aborígenes, né, pessoas já que estavam fixadas nessas regiões antes da invasão dos aqueus e etc. Veja, os aqueus eles tinham uma peculiaridade, não é, e uma diferença em relação à civilização de Creta. Os cretenses eles exerceram sobre o mar Egeu um domínio chamado talassocracia, que era o governo, o domínio sobre o mar. Mas o domínio de Creta sobre o mar, historicamente falando, foi um domínio comercial. Por quê? Os cretenses nunca foram uma civilização demasiadamente militarizada. Diferente dos cretenses, os aqueus, eles sim eram mais militarizados, mais beligerantes, mais guerreiros. Os aqueus, eles, enfim, estavam formados, não é, por grandes contingentes de soldados com armas e escudos de bronze. E, além disso, uma outra característica, os palácios dos aqueus, eles eram fortalezas, eram palácios fortificados. E o rei dos aqueus, dos vários grupos de aqueus, né, os reis aqueus, eles eram chefes militares, eram nobres, guerreiros. Aqui nesta imagem vemos representação, né, duas representações de soldados aqueus. Podemos observar aqui, agora nesta próxima imagem, no centro, uma foto de uma armadura de um guerreiro aqueu. E aqui, na imagem da esquerda e na imagem da direita, vemos como que seria esta armadura, não é, utilizada por um aqueu. Né? Então, os soldados aqueus usavam estas roupas e armas de bronze. Inclusive, os aqueus, na sua época, já faziam uso das carruagens também. Vemos isso também nessas duas imagens de cidades aqueias, não é? Temos aqui dois afrescos, não é? Um deles, inclusive, de uma cidade mais conhecida, que foi a cidade de Pilos. E como símbolo, não é? Como principal símbolo da civilização aqueia, temos aqui uma foto do conhecido Pórtico dos Leões. Pórtico dos Leões, não é? Que é parte de uma grande muralha da Acrópole de Micenas. Não é? Como eu falei para vocês, a civilização aqueia ou micênica, ela era uma civilização mais militarizada e os palácios eram fortalezas protegidas por grandes muralhas de pedra, não é? Por grandes muralhas elevadas e de grande espessura, com pedras que eram encaixadas, não estavam coladas por meio de argamassa, mas estavam encaixadas. Não é? Na cidade de Micenas, a entrada para a fortaleza dos micênicos era este pórtico, chamado Pórtico dos Leões. Veja, a civilização dos aqueus foi chamada de micênica porque a principal cidade desta civilização foi Micenas. E o rei de Micenas era considerado talvez o principal rei. Não é à toa que quando quando escreveu a sua Ilíada, Homero destacou o rei Agamenon. Não é? O rei Agamenon era chamado de o rei dos reis, não é? O senhor dos demais reis da civilização micênica. Não é? Agamenon era um rei de Micenas que Homero
nos traz na sua Ilíada. Bom, acredito então que era isso que tínhamos aqui para ver nos nossos slides. Então, vale lembrar, quando nós falamos de civilizações egeias, nós estamos falando da civilização cretense ou minoica e da civilização micênica ou aqueia, certo? Caso você tenha gostado desse vídeo, dê um like e se inscreva no meu canal. Fiquem com Deus e até a próxima.